todos os dias, seja em casa, no trabalho, na rua, onde quer que nós iremos neste mundo, nós recebemos estímulos que chegam aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, ao nosso coração e pode ficar na nossa mente. E esses estímulos podem nos deixar angustiados, com medo, pode nos deixar preocupados. E eu sei que cada um aqui passa por isso. Cedo ou tarde, nós recebemos esses estímulos. E a cada momento mostra que parece que tudo está piorando. A instabilidade social, instabilidade política, instabilidade religiosa, instabilidade financeira. E como estão as mentes e os corações? Feliz sábado, igreja. Vocês acharam que eu não ia cumprimentar vocês, né? É que a gente tem que impactar, pelo menos eu tento, não sei se eu consigo. Ai, gente, mas é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Saúde mental. É uma das grandes preocupações do momento e uma das classes que mais sofrem com saúde mental, que nós sabemos hoje são professores e crianças. Contudo, todos nós estamos dentro de um quadro e se nós não cuidarmos, podemos estar em risco. E talvez muitos deixaram de vir aqui hoje porque falaram, não tenho problema de saúde, não precisa ir lá ouvir essas mensagens de saúde. Mas a mensagem de saúde é para prevenção. E também para recuperação e cura. Amém? E é o amor de Deus para conosco. É o cuidado de Deus para conosco. É assim que Ele nos cuida. Meu nome é Aparecida Bulgarelli, eu sou terapeuta integrativa, sou psicanalista clínica, eu acho que eu nunca falei isso aqui, né? Minhas formações, naturopata clínica, tenho a formação também em educação emocional e prevenção de abuso sexual na infância. Ok? E tem outras formações também, fui esteticista e trabalhei por um tempo, mas Jesus me tirou de lá e me trouxe para cá. Estou muito agradecida com isso, tá bom? Isaías 41:10 traz uma promessa maravilhosa de Deus sobre saúde mental. Uma promessa de segurança que nós devemos confiar no Senhor. Porque Ele é o nosso Deus, como a Thalita acabou de cantar nessa música linda, maravilhosa, aí, mostrando que Ele é o nosso Deus, né? É o nosso Pai. Então, Ele promete cuidar de cada um de nós. Vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos e vamos orar. Paizinho de amor, nessa manhã, Senhor, queremos que o Senhor preencha a nossa mente e o nosso coração. Queremos que o Senhor nos ajude a estarmos mais fortalecidos fisicamente e principalmente psicologicamente e também espiritualmente. Porque sabemos que a cada dia enfrentamos grandes desafios e o futuro promete desafios muito maiores. Então queremos que o Senhor nos prepare para vivermos, para sermos luz nesse mundo, para darmos o testemunho do caráter e do amor de Jesus, para buscarmos sempre ao Senhor, seja qual for o desespero ou o perigo que venha a nós, que nós possamos estar intimamente com o Senhor de modo que nada nos faça sair dos teus caminhos, ainda que nos sintamos abalados. Esteja conosco, te oramos em nome de Jesus. Amém. Então aqui esse verso traz essa promessa maravilhosa, dizendo assim, não temas, porque eu estou contigo. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus. E Deus está dizendo que não é para a gente temer e nem ficar com medo. E aí a gente entende que Ele aqui está querendo que a gente confie nele plenamente, seja qual for o problema que a gente tenha. 2 Timóteo 1, verso 7, também nos ensina algo poderoso sobre o medo. Porque o medo,
ele pode adoecer. Os pensamentos negativos podem adoecer. A gente acabou de ver o Dr. César Vasconcelos falando sobre isso. A Bíblia diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, muitas vezes, quando nós deixamos ser dominado pelo medo, nós estamos dentro de um comportamento de covardia. Mas também nós podemos estar dentro de um medo patológico. O medo patológico é doentio. 1 João 4,18, vamos lá. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Esse verso, ele está dando uma certeza de que quando nós estamos com Deus, nós não sentimos medo. Agora vamos esclarecer uma coisa aqui. Medo é algo natural da biologia. Ele faz parte das leis naturais do nosso ser. Então, que medo a Bíblia está falando? É desse natural? Biológico? Não. Está falando do medo patológico, do medo que as trevas colocam no coração humano. Um medo que vem de fora, mas que influencia o nosso interior, entende? E ele é patológico. E para a gente entender melhor sobre isso, nós vamos entender o medo do ponto científico. Ele faz parte das nossas emoções. É impossível a gente viver nesse mundo e não ter medo. E até que a gente morra, a gente vai ter medo. Agora, ele pode se tornar disfuncional. E quando ele se torna disfuncional, aí ele compromete a nossa vida. Então, o medo, ele existe, segundo a ciência, para proteger do perigo, né, para proporcionar, para nos proteger das ameaças, nos fazer fugir das ameaças. E também, ele desaparece quando o risco desaparece. Então, imagina, se nós não tivéssemos medo, provavelmente iríamos ali e pularíamos no precipício, né? Pisaríamos na cobra. Se bem que Deus não dá poder para pisar em serpentes. Mas o que a gente está falando, quem não tem o medo natural, ele tem uma vida de risco. E ele se envolve em coisas autodestrutivas, entende? E aí vem o medo patológico. O medo patológico é aquele que desencadeia ansiedade crônica, é aquele que dá fobias, é aquele que traz o síndrome do pânico, é aquele que é gerado pelo estresse pós-traumático. Porque tem pessoas que podem ter vivido um trauma lá na infância, mas ainda hoje desencadeia crise de ansiedade, pode acordar no meio da noite numa crise de pânico, porque esse medo ainda está no seu sistema nervoso. Entende? E tem pessoas que falam de forma agressiva, vive dentro de um quadro de medo constante, mas faz isso inconsciente, não é consciente, não tem essa clareza. Porque quando temos essa clareza, a gente consegue começar a regular isso. Aconteceu comigo, né? A gente busca terapia, uma bênção. E o medo também pode ser usado para controle coletivo. E nós, se não tivermos discernimento, caímos nisso, porque isso é muito usado nos dias de hoje. É usado pela mídia, que ela é sensacionalista. Se você não sabe o que você escuta, você pode estar sendo induzido para o medo coletivo. Também políticas baseadas em pânico, que geram pânico para depois manipular e fazer as suas vontades e impor o seu querer. Nós vivemos isso. Se a gente parar para sentar um pouquinho e estudar um pouquinho sobre isso, você entende isso muito rapidamente. E eu acredito que muitos aqui entendem. Porque eu vivia presa em todos esses medos ali. Eu vivia presa na mídia sensacionalista, também na política baseada no pânico, né, que está sempre pregando coisas terríveis que vai acontecer aí. A gente também, eu vivia presa em narrativas de escassez, né, narrativas de ameaça constante. Olha a guerra, olha isso, olha aquilo. Ai, é pouca gente que mostra o que é bom. Quando você vai na rede social, raramente você vê coisas boas lá, porque as pessoas têm uma loucura por mostrar aquilo que é ruim. E o que é ruim,
rápido ganha fama, rápido explode, porque a mente humana também gosta de absorver isso. O medo que está ali, eu preciso ver isso, quem sabe isso me ajuda a proteger, mas isso só piora os quadros. E quando o ser humano está com medo, ele pode perder a clareza, ele perde discernimento, ele perde clareza, ele perde foco, concentração. Ele aceita coisas que normalmente ele questionaria, mas com medo ele não vai questionar. E ele também se torna mais sugestionável. E é exatamente isso que um sistema manipulador quer. E nós vivemos e enfrentamos um sistema manipulador todos os dias. Às vezes é o sistema lá em cima e às vezes são pessoas ao nosso redor, pessoas narcisistas e pessoas assim, assado e tantas coisas que a gente tem que enfrentar em todos os lugares da nossa vida. E se a gente não estudar sobre isso, podemos padecer terrivelmente. Então o medo, ele é natural, mas pode se tornar patológico. Mas o nosso corpo tem o freio natural do medo. O freio natural do medo é o GABA, é um ácido, ele é um neurotransmissor e ele é produzido no nosso próprio corpo. Ele é esse freio natural. Quando a gente está com um problema, por exemplo, você está andando e aí você se deparou lá com um pitbull raivoso que veio para cima de você e você falou, agora meu filho, vou sair daqui estraçalhado. Naturalmente o medo vai vir, você vai tremer, as pernas vai bater, isso já aconteceu comigo, eu cheguei assim, fui para casa, sentei na cadeira, chorei. Só que logo depois, eu estava bem pertinho de casa, assim, logo depois regulou, ficou normal, por quê? O perigo passou, o ácido GABA veio ali, fez ação, e eu me regulei, ficou tudo certo, eu não precisei tomar remédio, ficou tudo certo. Por isso que existe o ácido GABA. Para regular a ansiedade, regular o medo, regular o estresse, né? E aonde é produzido esse freio natural do medo? Aqui, ó. Intestino. Bem aqui no intestino. A maior parte dos neurotransmissores é produzido no intestino. Só que o que acontece conosco hoje, nos nossos dias? Nós vivemos extremamente constipados, cheios de desbiose, inflamados, por conta das coisas que nós comemos. Ou pior, a gente não come a matéria-prima que produz os neurotransmissores. Está lá comendo docinho e tanta coisa gostosa que o mundo oferece, que não é matéria-prima para formar hormônios no corpo. E aí o corpo padece. Não é à toa que nós brasileiros somos número 1 em ansiedade no mundo, desde 2019. A gente está amando muita porcaria, viu? Tem que parar com isso. Mas naturalmente existe uma erva natural que pode ajudar a gente a fortalecer o ácido GABA, que é a camomila. A camomila tem epigenina. Quem tem crise de ansiedade, quem está ali com alguma questão de medo, toma camomila todos os dias, 2 xícaras, uma de manhã, uma de tarde. Isso vai ajudar a fortalecer o seu GABA e tirar você da crise, ok? Ou pode até ajudar você a evitar de ter, entende? Vamos entender um pouco sobre a relação aqui do cérebro, esse eixo, cérebro, intestino e sistema nervoso. O cérebro, ele tem um sistema nervoso, junto com o coração. E quando a gente vai aqui no intestino, é o sistema entérico. Eles têm ligação direta. E por isso a ciência chama de segundo cérebro o intestino. Por quê? Porque é no intestino que é produzido em torno de 90% da serotonina que o cérebro usa. Para que serve a serotonina? Hormônio do bem-estar, da resiliência, de você se sentir seguro, de você se sentir sem ansiedade. É o hormônio da saúde mental. O outro, 50% da dopamina é produzido no intestino. Também são hormônios que nos ajudam a ter saúde mental. Quando a gente está com o intestino comprometido, o cérebro fica comprometido. E aí surgem as doenças. Então existe aqui uma ligação que o cientista mostra entre 100 a 500 milhões de neurônios produzindo mais de 30 tipos de neurotransmissores para fortalecer o cérebro e a mente. E a maioria deles é produzido no intestino. Não é no cérebro, mas o cérebro usa. E se o intestino está comprometido? E aí tudo se compromete.
E não é só adulto que tem intestino comprometido, crianças. Crianças. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou que as crianças estavam com desbiose seríssima e aí foi deixada para ter contato com a natureza, pisar na grama, brincar na grama, e rapidinho melhorou a flora bacteriana do intestino delas porque elas estavam tendo contato com terra. E eu faço muito isso e oriento isso para cada paciente. Vai andar na terra, vai fazer isso, a gente já vai falar mais sobre isso. O eixo, então, intestino-cérebro, ele tem ligação pelo nervo vago. O nervo vago são dois. Um da direita e outro da esquerda. Se esparrama por todo o corpo. Por todo o corpo. Então, quando você emocionalmente se compromete, você compromete também o intestino. Então, imagina, se a pessoa passa por um quadro de raiva, de ira, ou de estresse emocional, descompensação ou preocupação, ai, aquela reunião vai acontecer, eu não estou preparado para ir lá, eu tenho que enfrentar aquele povo e eu estou preocupado, e agora? Pode desencadear uma diarreia na pessoa por causa dessa interconexão neuronal entre cérebro e intestino. Então, os pensamentos comprometeu lá o intestino dele e vice-versa. O que está comprometendo o intestino também vai comprometer os pensamentos e o cérebro, tá bom? E a gente vê ali que se você não cuidar do intestino, você pode ter o humor comprometido, as emoções comprometidas e os comportamentos. Porque a pessoa pode se tornar, desde sem energia, ansiosa, depressiva, a pessoa irritada, nervosa, explosiva, pitbull raivoso. Entende? Imagina você conviver com pitbull raivoso, meu Deus. E também influencia na imunidade. A microbiota influencia na imunidade. 70% das células imunológicas estão no intestino. Então a pessoa vive gripada e tal. Aí o intestino, ele é o provedor da saúde mental, da saúde cognitiva, da saúde espiritual, da digestão e de muitas outras coisas. Entende? É o intestino que é o provedor.